No emocionante discurso de Mateus 23, Jesus desmascara a hipocrisia flagrante dos fariseus e escribas com uma ousadia que captura a atenção de qualquer ouvinte. Em uma crítica feroz que se aprofunda nos versículos de 27 a 33, ele os compara a sepulcros caiados, que por fora exibem uma beleza enganadora, mas por dentro estão repletos de morte e impureza. Esta metáfora poderosa não é apenas um chamado à autenticidade, é uma advertência solene sobre as consequências eternas de viver uma vida de fachada. E hoje, mais do que nunca, essa mensagem ressoa profundamente em uma cultura obcecada por imagens e aparências. Mas o que isso significa para nós? Como podemos garantir que não estamos apenas pintando nossos sepulcros? Descubra nessa análise profunda, onde vamos explorar não apenas o significado histórico dessas palavras, mas sua aplicação urgente e indispensável em nossas vidas hoje. Mas antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda impureza. Assim também vocês, por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus compara os fariseus a túmulos pintados de branco. Naquela cultura, sepulcros eram pintados de branco para serem facilmente visíveis, evitando que alguém os tocasse acidentalmente e se tornassem ritualmente impuros. A crítica de Jesus é que, assim como os túmulos que parecem puros externamente, mas contêm morte por dentro, os fariseus mantêm uma aparência externa de retidão, mas internamente são corruptos e impuros. Jesus aponta a ironia na atitude dos fariseus de construir túmulos para os profetas que seus próprios antepassados mataram. Eles afirmaram que, se estivessem vivos naquela época, não teriam participado desses assassinatos. Mas Jesus explica que, ao dizer isso, eles, sem perceber, admitem sua herança e inclinação para cometer os mesmos atos. Jesus conclui sua repreensão exortando os fariseus a continuar no caminho de seus antecessores, preenchendo a medida de seus pecados, indicando que eles são inevitavelmente como seus antepassados, que enfrentarão julgamento por isso. Ele os chama de serpentes e raça de víboras, termos que expressam traição e perigo mortal, questionando como poderiam escapar da condenação eterna. O que está em nosso coração sempre se revelará através das nossas ações. Se cremos ou não, por exemplo, se revelará por meio da forma como nós vivemos a nossa vida no dia a dia. E nesse sentido, em Lucas 6,45, o Senhor Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que guarda em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro, pois a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, uma hora ou outra, quem eu sou de verdade e quem você é de verdade vai se revelar. As nossas atitudes vão deixar isso claro. Devemos lembrar que a hipocrisia é um obstáculo para um verdadeiro relacionamento com o Senhor Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante dele, até porque ele sabe quem nós somos de verdade. Ainda nos dias do profeta Isaías, denunciando o comportamento dos líderes religiosos, Isaías 29:13, o Senhor Deus diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ou seja, a adoração que eles apresentavam ao Senhor Deus não era sincera, não era fruto de seu amor pelo Senhor. Era com base em regras, não havia vida, não havia amor ali, entende? O Senhor procura verdadeiros adoradores. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês constroem túmulos para os profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos antepassados, não teríamos sido cúmplices deles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que mataram os profetas. A autojustificação pode cegar para os próprios erros. Os fariseus, eles olhavam para as pessoas com um olhar de condenação. Para eles estava todo mundo errado. Mas quando eles olhavam para si mesmos, eles se achavam demais. Eles sempre justificavam a si mesmos. Há pessoas que nunca assumem a responsabilidade. E elas nunca estão erradas.
o que acontece na vida delas sempre é por causa de uma outra pessoa. Sempre foi alguém que errou, sempre foi alguém que fez. Elas não. Isso é o que eu chamo de o complexo de Adão. Quando o Senhor Deus vem falar, confrontar o casal no Éden, Adão disse que a culpa era de Deus, por causa da mulher que ele, o Senhor, deu a ele. Há muitas pessoas que estão como Adão, mas em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Você quer crescer em fé, em relacionamento com Deus? Humilhe-se diante dele. De verdade, faça isso de forma sincera. Muitas vezes você está inserido em um contexto em que as pessoas que erraram são aquelas que vieram antes de você, seus pais, seus avós. Reconhecer a falha deles diante de Deus em oração também é um passo de fé. Na oração de Daniel, quando o profeta está orando, ele entende a profecia e ele está orando e ele confessa os pecados dos seus pais. Ele confessa os pecados dos seus antepassados. E ele confessa os seus pecados. Ele está no cativeiro, ele está vivendo como um cativo. Se nós formos analisar direitinho, Daniel não era culpado de estar ali. Mas ainda assim ele não exime-se da culpa. Um coração quebrantado e contrito é fundamental diante do Senhor Deus. E em Levítico, capítulo 26, versículos 40 e 42 está escrito: mas se eles confessarem a sua maldade e a maldade dos seus antepassados, a sua infidelidade para comigo e a sua hostilidade contra mim, então me lembrarei da minha aliança. Olha que promessa maravilhosa. Eu, por exemplo, sou fruto de um contexto familiar extremamente conturbado. E quando eu morava com os meus pais, eu os vi cometer muitos pecados. E por muitas vezes eu orei ao Senhor, me arrependendo pelos pecados deles. O contexto da nossa família, e muitas vezes Deus nos coloca ali para que nós sejamos exatamente isso, essa voz profética, essa intercessão. E isso também é adoração sincera. A adoração sincera se reflete em nosso estilo de vida em todos os aspectos, naquilo que nos entristece, naquilo que nos alegra, naquilo que nós valorizamos. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: quem afirma estar nele deve andar como ele andou. Se você está hoje em um contexto de muito pecado, se você está inserido, se você está ao redor de pessoas cuja vida são de amor ao pecado, é muito provável que o Senhor esteja mantendo você aí para que você interceda. Encham, pois, a medida do pecado de seus antepassados, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno. A iniquidade contínua, sem arrependimento, conduz a um julgamento inevitável. O julgamento do Senhor Deus é certo para aqueles que persistem no erro. E em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, o escritor ele fala sobre isso dizendo: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para a redenção. Mas há pessoas cujos corações já estão endurecidos, cauterizados. A mente deles permanece obscurecida pelo Deus deste século. A minha oração é que o Senhor esteja abrindo mentes, que o Senhor esteja abrindo olhos, que o Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque o primeiro passo para uma transformação profunda em Jesus é o arrependimento. Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E qual é o fruto desse arrependimento? O fruto se vê em ações transformadas. Não é apenas o falar, mas é o viver. Aquele que confessa e deixa. Em Atos capítulo 3, versículo 19, enquanto os apóstolos estão pregando o evangelho, eles dizem exatamente isso: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento genuíno é visto na maneira como eu e você vivemos a nossa vida, assim como o crer. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu e viu a atitude de Zaqueu, só depois que ele viu a atitude de Zaqueu, só depois que Zaqueu tomou uma decisão de arrependimento, o Senhor Jesus disse:
hoje entrou salvação nessa casa. Então, o falar por si só não resolve muito. O arrependimento é comprovado pela maneira como eu e você vivemos após ele. Vamos orar? Pai Santo, diante do Senhor, da sua majestade e verdade, nós nos aproximamos com corações humildes, reconhecendo nossa constante luta contra a hipocrisia que Jesus denunciou em Mateus 23. Pai, ajude-nos a ser genuínos em nossa fé e em nossas ações, que o nosso exterior reflita verdadeiramente o que cultivamos em nosso interior. Purifica nossos corações de toda impureza e maldade para que possamos ser vasos de Tua glória, não apenas sepulcros caiados que escondem a morte. Dá-nos a coragem de enfrentar nossas falhas e a sabedoria para corrigi-las, afastando-nos do caminho do engano e orgulho. Que nosso viver não seja um testemunho contra nós mesmos, mas sim um reflexo de Tua luz e amor. Concede-nos a graça de sermos verdadeiros discípulos de Cristo, vivendo de maneira que honre Teu nome e atraia outros para o Teu reino. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber o que você precisa saber sobre o seu coração, assista ao vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: quero ser fiel a Ti, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.